aí pessoal, tranquilo? Então, a gente resolveu trazer hoje um vídeo como se fosse uma reflexão aqui do nosso grande professor Olavo de Carvalho, para que vocês reflitam essa noite, escutem esse vídeo, esse áudio que a gente vai deixar para vocês. Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo. Também se inscrevam no Instagram, no Twitter e no Telegram, para a gente fortalecer a corrente da direita. E segue a gente lá, nas redes sociais. Fica aí com o vídeo. Forte abraço, valeu! Ora, quando você observa na rua um fenômeno que você não entendeu, algo que aconteceu, estava muito confuso, você chega em casa, as pessoas perguntam o que aconteceu, o que você faz? Você tem uma explicação? Não, você não tem explicação nenhuma, você só tem uma narração. Não é isso? Então, quer dizer, a narrativa dos fatos é o primeiro elemento. O que aconteceu realmente? Quer dizer, a narração é o primeiro passo da compreensão. Ora, uma pessoa não aprende a fazer uma narração se ela não tiver uma extensa cultura literária. Porque existem milhões de maneiras de você narrar uma coisa, tá certo? E ao narrar você também vai ter que fazer uma seleção e uma ordenação, etc, etc. Então, vamos dizer, essa aqui é uma das minhas regras. Toda e qualquer educação tem que começar pela língua e pela literatura, não tem outro jeito. Sobretudo nas ordens narrativas. Normalmente as pessoas acham que esse é um conhecimento inferior. Sobretudo hoje em dia, que nós temos a adoração do conhecimento científico. Nós temos, não, mas essas coisas são imprecisas, tem muito da fantasia, etc, etc. Mas o sujeito está falando disso, isso ele também tem a sua própria narrativa, e é uma narrativa simplória. Então, se você perguntar, mas por que você acha que um conhecimento preciso é melhor do que um conhecimento impreciso? Um conhecimento preciso, ele pode ser inteiramente inventado. Eu lhe dou um exemplo. Toda a matemática é assim. A matemática não trata de absolutamente nada. É apenas um conjunto de regras e fórmulas que você desenvolve mentalmente. É todo mundo imaginário. E nenhuma ciência pode ser tão precisa quanto a matemática pura. Então, se você vai para o lado da precisão, você termina no formalismo total. Então, da onde vem essa noção de que o conhecimento mais preciso vale mais do que o conhecimento impreciso? Se nós perguntamos assim, vale mais o conhecimento preciso de uma coisa que não existe do que o conhecimento impreciso de uma coisa que existe? É só fazer essa pergunta. Você vê que a adoração da precisão é um sério obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Então, Aristóteles achava que a matemática é coisa para criança, porque a matemática não requer experiência da vida. Então você pode encontrar um sujeito que aos 5 anos seja um gênio matemático. Agora, você pode encontrar aos 5 anos um sujeito que seja um gênio da narrativa literária? Não, não pode. Porque para fazer a narrativa você vai ter que usar milhões de elementos de memória que precisam estar na memória. Então, eu estava lendo a biografia do Jacob Wasserman. O Jacob Wasserman era um narrador precoce. Isso quer dizer que aos 12, 13 anos ele conseguia inventar uma história atrás da outra. Evidentemente eram histórias fantásticas, que refletiam apenas a fantasia dele. E, ao longo do tempo, ele começa a escrever os seus romances e você vê tantos tipos ali, tantas. Eu falei, mas onde ele conheceu toda essa gente? Como é possível isso? Então você vê que na literatura dele tem um depósito de conhecimentos humanos reais imenso. Ou seja, ele está preparado para apreender o sentido de muitas situações humanas diferentes. Então, é claro que nada disso tem precisão científica, mas tudo isso é real. Tanto que você vê alguns personagens e fala, pô, mas eu conheço essa pessoa, eu já vi esse cara em algum lugar. Agora, se você tenta desenvolver na criança, sobretudo, as aptidões de tipo matemático, você vai viciá-la a só pensar nos próprios pensamentos.
Você vê que no Brasil se ensina muito mais matemática do que nos Estados Unidos. Mas muito mais, ou do que no Japão, ou do que em Singapura, em qualquer lugar. Isso é um dos motivos fundamentais da burrice brasileira. E isso é baseado num preconceito cultural, por assim dizer, fetichista, em que os nossos educadores, os nossos legisladores imaginam que os países que estão tecnicamente mais desenvolvidos estão assim porque as pessoas sabem muita matemática. De fato não é assim. Né? Mas eles imaginam. Então esse é um preconceito provinciano que se impregnou na mente nacional, e isso está destruindo milhões de inteligências. Porque você está aprendendo a operar só com formas abstratas, que na verdade não são nem abstratas, porque não foram abstraídas de nada, foram simplesmente inventadas. E a habilidade em manejar essas formas é tido como inteligência. Então, isso é a mesma coisa que dizer, a inteligência matemática não existe, porque ela é a inteligência do nada. Ela é assim, como você aprender a jogar xadrez. O xadrez, pelo menos, tem uma simulação de situação real. Entendeu? Tem um rei, uma rainha, tem uma corte. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E se esse tipo de inteligência fosse tão importante quando eles pensam, então qualquer praticante de qualquer jogo que se desenvolvesse ali seria o máximo da inteligência, seria maior do que Michelangelo e Shakespeare e Isaac Newton, etc. E de fato não é assim. Então, a primeira coisa é você se assegurar de que aquilo que você está pensando existe, de que aquilo faz parte da sua experiência real. E para isto, você precisa moldar a sua memória de modo que ela deseja refletir o que de fato aconteceu. Em primeiro lugar, aquilo que de fato aconteceu com você mesmo. Por exemplo, todos nós temos recordações de fatos que sucederam a nós. Alguma vez vocês já pararam para pensar, vou fechar os olhos aqui e lembrar, será que foi assim mesmo? Hã? Ninguém faz isso. E ninguém é ensinado a fazer isso. Né? Então, por exemplo, vou contar a minha vida. Né? Que, bom, eu, pessoalmente, eu não posso contar a minha vida, porque aconteceu tanta coisa que eu vivi 10 vidas. Né? Mas algumas coisas eu lembro. Né? E, frequentemente, eu faço isso. Eu falo, como é que foi realmente aquilo? Né? Você vê que é muito difícil, porque a memória é temporária, ela não guarda tudo eternamente. E, frequentemente, você lembra de algo, mas você não tem a imagem visual daquilo. Você sobrou só o sentimento que você teve. Por exemplo, se você teve medo de alguma coisa, talvez tenha assumido a imagem da coisa temível e sobrado somente o medo. Então, aí você pode inventar um análogo. Você não está mentindo se você faz isso. Você está sendo, vamos dizer, uma imprecisão controlada. Mas, eu pergunto, algum dia algum professor tentou desenvolver em você esta memória? Eles não ligam para isso. Eles dizem, mas tudo está baseado nisso. Toda a operação da inteligência humana está baseada nisso. Então, primeiro começar a prezar a sua memória. Houve uma época que as pessoas faziam uma campanha contra a decoreba. Não pode, você tem que ensinar o espírito crítico, julgamento crítico, em vez de ficar decorando coisas. Você sabe por que os chineses são os melhores alunos no mundo? Porque para aprender a escrever em chinês, você precisa de cara aprender 5.000 caracteres, ter todos na memória. É por isso que eles são inteligentes. Então, a memória é a coisa mais importante para o ser humano. O raciocínio não é tanto. E, sobretudo, que seja um pensamento crítico. Pensamento crítico é você criticar alguma coisa. E a gente não pode esquecer aquilo que dizia John Stuart Mill, a crítica é a função mais baixa da inteligência. A crítica é simplesmente você dizer não onde alguém disse sim. A crítica é apenas um discordar. Não é isso? Mas a regra número 1 é aperfeiçoar a memória. Aperfeiçoar a memória não quer dizer desenvolver uma grande memória. Não estou falando de você aprender uma técnica mnemônica. Existem muitas e elas funcionam. Existe um sujeito chamado Dominic O'Brien, que você põe ele numa sala com 200 pessoas, ele se apresenta às 200 pessoas, depois ele diz o nome de cada um.
O sujeito ganhou 8 vezes o campeonato mundial de memória, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da memória real, que o sujeito tem da sua vida real e das suas experiências reais. Essa é outra técnica completamente diferente, que é o que é aquilo que se chama anamnese. A anamnese é você vencer o esquecimento e tentar obter uma descrição narrativa mais real daquilo que aconteceu. Agora, você imagina o que acontece quando o sujeito leu alguma coisa, instantaneamente aquilo que ele leu cria uma imagem na mente dele. E ele começa a raciocinar a partir dali. Então você não está lidando com elementos da memória pessoal, você está lidando com um elemento ficcional, que lhe foi dado por uma outra pessoa, você está tomando aquilo como premissa. Né? O que fazer quando se trata não do acontecimento que nós presenciamos, mas de algo que alguém nos disse, ou que alguém nos contou, que nós lemos no jornal, ouvimos no Jornal Nacional. Bom, a primeira coisa é tentar imaginar aquilo. Ao tentar imaginar, você imediatamente já vê se aquilo é possível ou impossível. Então, por exemplo, você ouve a narrativa de um crime. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, deixem a sua sugestão, seu comentário. Clica no botão de curtir. E também se inscreva no Instagram, no Twitter e no Telegram. A gente sempre vai ter mais vídeos e novidades aqui. Também dá uma olhada na comunidade, que a gente sempre coloca coisas interessantes lá. Se inscreva também no canal Acordados, que é um parceiro da gente, onde a gente vai estar subindo alguns vídeos lá, em parceria com o pessoal lá do Acordados. Valeu? Forte abraço! E aí, pessoal, a gente tem na comunidade, a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal. Valeu!